Olá, autores, tudo bom? Se você está acompanhando tanto os shorts aqui do YouTube quanto as minhas outras redes sociais, verá que essa semana estamos unicamente falando sobre conflitos. Então, nada melhor do que aqui na Arte das Moedas, onde eu falo sobre como está a escrita do meu livro, falarmos também sobre esse assunto. Meu nome é Diogo Oliveira, sou autor e também leitor, e estou aqui para compartilhar com vocês todo o passo a passo para você conseguir escrever o seu livro agora em 2024, quem sabe até nos anos seguintes. Então, me acompanhe aí que depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre conflitos. Bem, como eu disse anteriormente, o conflito ele é a alma da sua história. É a partir dele que o personagem vai ter que sair da onde ele está e se mover para alguma coisa. E essa jornada, esse conflito maior, vai ser o desenrolar da sua história. O objetivo que ele quer alcançar vai ter pequenos conflitos no caminho, e isso é o que interessa ao leitor. Isso que vai fazer com que ele se emocione junto com o seu protagonista. A gente consegue ver exemplos práticos de conflitos em muitos outros livros, principalmente se você é um leitor nato de gêneros variados. Uma coisa você vai concordar: não existe história sem conflito. Não existe nada que você se interesse mais. Até a própria sinopse que você tem para ler, ela fala sobre um dos conflitos, ou se não, o maior conflito que o seu personagem vai encarar ou que o protagonista daquele livro vai enfrentar. Isso sim é o que chama a atenção. E a mudança de conflitos pode ser algo interessante, pois às vezes ele parte com um objetivo e na metade do caminho esse objetivo se torna outro. E a melhor forma de você procurar esses conflitos é justamente olhando outros livros, lendo mais e avaliando quais conflitos encontrados. Basicamente, pela literatura que nós temos de estudo e também algumas aulas que eu fiz, nós podemos resumir em 6 conflitos básicos. Lembrando aqui que quando a palavra diz homem é o ser humano. Então nós temos homem, homem versus natureza, homem versus sociedade, homem versus tecnologia, homem versus sobrenatural e o homem versus ele mesmo. Eu escrevo geralmente livros de terror e suspense. É comum que as pessoas pensem que eu vou ter uma trama de homem versus sobrenatural, mas em geral as minhas histórias são homem versus homem ou homem versus ele mesmo. É interessante que a gente não se apegue apenas à simples palavra que existe aqui desses 6 exemplos, mas sim podemos nos aprofundar e a mescla delas é o que realmente importa. E na hora de você pensar qual conflito que eu vou escolher para a minha história, pense que no objetivo que o seu personagem precisa alcançar, somado à personalidade dele, o arquétipo que você escolheu ou o que você quer que se desenrola, os conflitos vão se encaixando para que esse personagem seja cada vez mais trabalhado. O grau de profundidade que você vai ter vai ser a quantidade de conflitos que ele vai colocar. Às vezes, uma única situação pode fazer com que ele enfrente mais de um conflito, dado a ética que ele tem, a criação que ele foi feito na história geral e também o que ele mais ama. Nada melhor que uma história onde as coisas que eles se adoram se conflitam para um único objetivo. E claro que eu vou falar que alguns escritores podem cometer alguns pequenos desvios ali na hora de criar o seu conflito em sua história. Seja ele desde o básico do conflito ser irrelevante para o personagem, simplesmente você tem um grande herói, ele não vai se conflitar apenas em atravessar ou uma senhora ou uma criança na rua. Isso tem que ser bem pensado, porque isso apenas vai reforçar o que ele é. E nós queremos coisas que testem a personalidade dele a cada momento. Também é um porém, se o seu conflito é resolvido muito rapidamente, é preciso tomar cuidado. Ou que essa resolução tenha uma consequência lá na frente, ou que você aumente a quantidade de tempo em que se leva para ter essa resolução. Por isso também é importante você ter um número certo de conflitos na sua história, para que eles não fiquem acavalados um ao outro, ou os conflitos menores sejam apenas complementares do conflito maior. E por último, e não muito interessante, quem aqui escreve histórias de suspense ou policial vai saber que a tensão ela é essencial para o seu livro. E um conflito ele não é interessante o suficiente quando não há tensão suficiente. A tensão é basicamente a expectativa que você cria do seu leitor para a resolução do conflito do seu protagonista. Então, crie essa certa ansiedade na hora do livro, que vai ser ótimo para que você consiga trazer um conflito muito bem resolvido e aí sim você ter um personagem marcante. Logicamente, para isso você tem que ter o conflito, um desafio
Quanto mais desafiante esse conflito, mais o seu personagem cresce. Às vezes, um único conflito se desenrola em 50 páginas inteiras, assim como eu já vi exemplos por aí, e isso molda o caráter do personagem ou até mesmo do vilão. Sim, o seu antagonista pode resolver um conflito que deixa ele ser apaixonante. E aí os seus leitores vão torcer para que ele não morra no final ou que não se dê mal, pois o conflito que ele resolveu foi tão profundo que as pessoas vão querer estar lá junto com ele. E claro, quando a gente fala em conflito, a gente não pode se basear apenas no que a gente vê para fora. Os conflitos internos, eles são maravilhosos. Às vezes uma simples tomada de decisão do seu personagem é o suficiente para que a ação seja mínima, porém, algumas páginas de conflito interno, lembranças passadas, flashbacks de situações semelhantes, façam com que essa simples tomada de ação, às vezes apertar um botão, é o suficiente para que o conflito interno seja tão grande e tão marcante para que todo mundo, quando for apertar um botão alguma vez na vida, vai se lembrar do seu protagonista com o conflito que ele teve. Mas cuidado! É muito importante você ter um certo equilíbrio entre conflito externo e conflito interno. Muitas vezes eu vejo autores fazendo cenas de ação repetidas vezes e deixando uma tensão muito grande, porém a cena de reação, onde a cena de reação, que é o conflito interno, ela é interessante também, além de dar um certo gás para o seu livro. Se você só tem conflitos externos formando uma se você só tem conflitos externos formando uma curva ascendente de cenas de ação, seu livro pode ficar cansativo. O ideal, o livro perfeito seria que uma cena de ação com conflito externo respondesse com uma cena de reação de conflito interno, e isso vai se alternando. Porém, é muito complexo você ter uma história totalmente linear, apenas com altos e baixos responsivos. Até porque, algumas vezes também é interessante você colocar a escalada de cenas de ação para prender a atenção do seu leitor. E o mais importante de tudo, toda a história é sobre uma grande mudança. Conflitos geram desafios e os desafios geram mudança. Lembre-se dessa continha. Conflito mais desafio é igual grande mudança. Essa grande mudança é o que as pessoas esperam do personagem. Se o seu protagonista começou e terminou a história no mesmo lugar, sem nenhuma mudança, algo está errado e você precisa rever o que foi feito. Provavelmente vai ficar um livro um pouco cansativo. E mesmo que ele reforce conflitos que vão e voltam e retornem ao mesmo lugar. Vamos supor que o seu protagonista é um simples camponês que é convocado para uma batalha, ele vai para essa batalha e no final do livro ele volta a ser camponês. É preciso que o seu leitor lembre-se que nunca mais aquele camponês vai pegar um arado da mesma forma por causa de tudo que ele enfrentou. Agora, se simplesmente você colocar ele de volta no lugar inicial e pensar que tudo vai ser igual, infelizmente não vai dar certo. As pessoas vão achar o seu livro com falta de alguma coisa e no fim você poderia resolver isso com os desafios gerados por mais conflitos. Meu nome é Diogo Oliveira, sou autor e escritor e se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar, curtir e comentar o que você achou dessa aula sobre conflitos. Eu estou escrevendo meu livro e compartilhando com vocês todas as minhas dúvidas e pesquisas que eu faço antes de escrever para que você também se torne um autor. Então deixe os seus comentários caso você tenha alguma dúvida e também não esquece, semana que vem temos mais um episódio da Arte das Moedas.